Olá, estamos dando início ao nosso podcast Questão de Pele e hoje temos a honra de receber aqui, sabe quem? Miguel Horta. Ele que é diretor, ator, roteirista, cineasta, veio aqui bater um papo no nosso podcast Questão de Pele. Miguel, muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Imagina, ô Milda, logo você, que eu tenho uma bruta admiração pela sua batalha, pela sua luta. Estou sempre de olho nas coisas que você faz e também, se tiver um tempo para atuar, é minha convidada, você já sabe, para o meu filme. Né? Como atriz, que eu sei que você já participou de outro, né? Então eu me sinto, vou te cobrar. Tá bom, obrigada. A gente vai falar disso depois, tá? Pessoas bonitas. Miguel, fala, querida. Eu trago comigo algumas coisas clássicas, assim, no sentido de eu gosto de saber quem é a pessoa e gosto que os nossos telespectadores possam também saber quem é a pessoa com quem eu estou conversando, né? No sentido de onde você veio. Tá. Você é natural de Campo Grande? Uhum. Importantíssimo. Então, Romilda, eu sou nascido em Campo Grande, meu pai era corumbaense, minha mãe alagoana, meu avô um negro lindo, que veio da Bahia, né? E minha avó, ela traz a coisa espanhola que veio pelo Paraguai. Espanhola porque eles não falavam guarani, não tinham tantos hábitos paraguaios, eram mais espanhóis mesmo e tal, e traz essa coisa do mística, minha avó jogava cartas, gostava dessas coisas místicas e tal, mais ou menos aí a minha origem. Morei em chácara, em sítio durante muitos anos, quando pequeno, aprendi a remar, a zingar, a nadar no Rio Aquidauana. Meu pai foi marinheiro, viajou o mundo inteiro, foi da Marinha Mercante, entrou para a Marinha novíssimo, moro fora do país, então eu trago já um pouco de herança a visão internacionalista das coisas e alguns conceitos que eram bem diferentes. Eu até me achava um pouco estrangeiro, eu me achava esquisito, porque era avó com o pé na Espanha, meu avô baiano. Uma influência cultural muito forte. Um mix. Meu avô tocava sanfona, né? Meu pai tocava violão. Oh, delícia. E ele amava essa coisa da boemia e tal, né? Seguia essas divas, cantoras maravilhosas, né? Elisete Cardoso, né? Essas mulheres lindas aí da música brasileira, esses caras também fantásticos. Então, assim, eu já cresço com uma influência. Meu pai era muito antropológico, meu pai amava a gente, ser humano, raças, povos, né? Então ele me deixava assim animado com essa coisa, sabe? Meu filho, lá as pessoas fazem isso, fazem aquilo, tem o costume tal, tem o costume Y. Ele te apresentava. Exatamente, ele me apresentou o mundo, né? E tinha essa coisa latina aqui de ter corumbá, numa época em que a navegação era muito forte aqui antes da ferrovia, né? Então se falava muito no Fernandes Vieira, que era um navio que saía de Assunção, ia até Corumbá, passava por Porto Esperança. Então meu pai me contava assim, como se ele fosse uma cidade qualquer. Eu estava em Buenos Aires nessa época, depois estava no Uruguai e tal. Então era muito louco. E hoje em dia eu estou revendo isso tudo, porque eu tenho um projeto que eu quero pegar essa questão da navegação aqui no Rio Paraguai. É um projeto que eu estou apaixonado também, que a gente precisa resgatar, né, nossa história. É isso. Aí, assim, aqui da Mona, muita influência. Estudei num colégio maravilhoso, chamado GIC, Ginásio Imaculada Conceição. Meu pai dizia uma coisa para a gente, ele falava, posso tirar a roupa do corpo, mas vocês não vão deixar de estudar. Eu vou pôr vocês em colégios bons. E foi assim sempre. A gente sempre estudou em colégio particular. Em Aquidauana era uma coisa da elite, então eu já tinha professores que
que ensinavam escultura, pintura, desenho. Minha cabeça era lá para frente nessa época. Nós tínhamos até um papo muito claro sobre a questão de sexualidade, os professores conversavam abertamente, era muito evoluído, eram padres redentoristas, mas o colégio era uma coisa fantástica, assim, é uma das grandes heranças que eu carrego, um dos grandes, é onde nasceu toda a minha paixão pela humanidade, pela história, pela arte, né? E um tempo atrás visitei uma das minhas professoras de arte nesse colégio, já bem velhinha agora. Aí fui na casa dela, tomou um chá, que uma amiga em comum falou, Miguel, você tem que ir lá ver essa professora. Fui lá vê-la e tal. Menina, eu chego lá, ela tinha um quadro meu na parede, que eu pintei com 11 anos de idade. Artista plástico ainda, gente. Pior, ela guarda, o quadro está na parede dela. Eu fiquei assim, alucinado, sabe, com essa questão. Então, eu acho que eu tenho uma herança fabulosa, entende? Eu tive mestres maravilhosos. O seu contato desde sempre com a arte, né? Sempre. Meu pai me estimulava muito a pintura, desenho. Eu era louco por teatro. Eu falava para meu pai, vamos para Campo Grande que eu quero fazer teatro, pai. Porque eu nasci aqui, nós somos para Aquidauana. Meu pai adorava barcos, então queria uma lancha, uma casa na beira do rio e coisas assim, e nós fomos. Mas depois, aí, com 14 anos, ele... eu acho que eu vou voltar para Campo Grande, porque vocês precisam estudar e tal. E aí eu vi a professora Maria da Glória Sarrosa, num programa de televisão, falando de teatro, com Cristina Mato Grosso, América, aquele povo todo, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que estar lá. Então... Aí viemos para Campo Grande... Viemos para Campo Grande, etc. Estudei em alguns colégios bons aqui, etc. Mas aí a loucura de querer sumir daqui. Eu quero mais. Para São Paulo. Então eu fui com uma mochilinha, um queijo, 2 latas de sardinha, um abridor de lata, eu e um amigo maluco. Gente, não é historinha, é real, porque tem gente que não acredita quando sim, ouve, né? Sim. É real, viu? Não, eu tenho que comprovar, porque tem muita gente que lembra ainda. Aí a gente foi para o Rio, fomos de ônibus, conseguimos uma passagem, eu tinha 16 anos. Nós arrumamos uma coisa falsa lá, um cara assinou como se fosse pai da gente, algo assim, porque minha mãe não sabia. Atenção, não menores de idade, não façam isso. Atenção, não façam isso. É verdade, viu? É um mau exemplo. Mau exemplo. Aí fui para Sampa e, assim, não tenho vergonha de falar. A gente fez de tudo, dormimos na rua, fizemos bico para sobreviver, etc, etc, mas não queria arredar o pé de lá, porque lá estava TV, lá estava cinema e coisas desse tipo. E até que eu conheci um povo que me colocou dentro de uma televisão e eu estava dentro de uma rede, em rede nacional, né, com um povo com 19 anos de idade, conhecendo os grandes atores, os grandes artistas, Nissete Bruno, esse povo das novelas todas, Eva Vilma, Carlos Zara, toda essa galera daquela geração, né, que hoje está bem velhinho já e tal, mas eles eram jovens naquela época, estavam aí no ápice, né, de fazer novela, de fazer um monte de coisa. Conheci bons roteiristas, tive um trabalho logo de cara com um roteirista, fui pesquisador, assistente dele, tal Jaime Camargo, inclusive ele escreveu aquela novela Brida para a TV Manchete. Foi o último trabalho dele, que infelizmente foi péssimo de audiência, coitado. Ele ficou muito mal, mas ele teve outras novelas boas, com a Bruna Lombardi, que ele criou e tal, que ele fez. Trabalhei muito com ele, com Ciro Del Nero, que foi o cara com o qual eu aprendi cenário, cenografia, tudo de direção de arte de filme e de televisão. Foi meu chefão. E ele me abraçava como se fosse um filho dele. Sabe, ele me dava livros, olha, Miguel, vai ler isso aqui, estuda esse efeito especial de cinema. Sabe, ele me dava pilhas de livros. Era uma maravilha,
E eu trabalhava na TV à noite, a gente fazia a abertura de novelas, era da meia-noite até 8 horas da manhã. Fazíamos as aberturas das novelas, como Salvar Meu Casamento, Aritana, todas aquelas novelas importantes da TV Tupi. A Tupi era a segunda maior audiência do Brasil. Teve o primeiro programa de psicologia da TV brasileira, que foi o meu chefe roteirista, que escreveu o roteiro, porque ele fazia análise, e era ele pegou um psicólogo famoso de São Paulo, Gaiaças, e aí ele criou esse programa que falava de terapias das pessoas, o que elas sentiam, o que não sentiam. Era um programa muito interessante. E aí eu aprendi muito. Depois a Tupi teve aquele probleminha com a questão da ditadura e papapá. Eu acompanhei esse último momento, foi muito triste. Nós fizemos reuniões de sindicato, eles me intimavam, Miguel, reunião do povo que trabalhou lá, tem que estar todo mundo junto, não sei o quê, mas fiquei muito triste, fiquei arrasado. E depois, aí eles estavam todo mundo migrando para o Silvio Santos, né, para o SBT. Eu não quis, eu fui lá visitar, aí um amigo meu, vem para cá, não sei o quê, não curtia. Não se identificou. Não curtia. Achava aquilo populacho, não gostava, sinceramente. E tal. Enfim, mas é um milionário, um cara, né, sim, da comunicação, sim, tem seu mérito também, etc., mas eu não curtia. Aí eu fui trabalhar na produtora do Ciro, que ele tinha uma produtora, e a gente fazia parceria com a Globotech. Fazíamos comerciais para TV Globo. Então, eram comerciais em nível nacional, de grandes marcas, etc., etc. Mas o meu trabalho era a relação, era produzir o comercial. Precisa disso, daquilo. Eu pegava um veículo e São Paulo, né? A Deus dará, né? Isso, resolva. Tapete peça, plantinha lá do Ceasa, cachorro emprestado, cachorro alugado. A pintura com a cor tal. Encontro. Produção é isso. Exato. Gente. Eu fico muito triste que Mato Grosso do Sul, infelizmente, eu sinto que Mato Grosso do Sul não tem vocação para cinema. Não tem. As pessoas são desinteressadas, elas enxergam, quando você fala em cinema, elas enxergam o glamour, elas não enxergam a relação, o fazer planilha, sabe, ter disciplina com horário, é muita... Me dá uma parte aí. Olha, você que está nos assistindo, quem acha que ator não rala, está enganado. Para apresentar um trabalho de qualidade, tem que ter ensaio, tem que ter disciplina, tem que ter dedicação, senão não acontece. Real o que você está falando, Romilda. Eu acho que isso serve também para alertar a galera, porque Mato Grosso do Sul está deixando a desejar nessa parte. Dá para contar nos dedos as pessoas que fazem alguma coisa em cinema aqui. Sim. Né? Eu fiz 3 festivais de cinema e me orgulho muito disso, que foi o Festival Latino-Americano de Cinema. Foi na época do governo Zeca, que eu tive, graças a Deus, apoio. Fizemos 3 festivais, premiei atores negros, premiei os pioneiros da TV brasileira, premiei a galera que filmou em Mato Grosso do Sul, trouxe Benedito Rui Barbosa, premiei ele pela novela Pantanal, premiei Glória Pérez pelo trabalho social nas novelas. Nós fizemos grandes coisas aqui, trouxemos Lucélia Santos com um documentário maravilhoso lá de Timor-Leste. Então, assim, nós fizemos uma parceria show com umas salas de cinema no shopping e tal. Então, de graça para a comunidade, lotou. Criei o prêmio Tia Eva para filmes étnicos. Olha! Sim, fizemos o lançamento com a presença da atriz negra lindíssima que eu amo, Maria Ceissa, que fez novela na Globo. Hoje em dia ela está fazendo só teatro, musicais, mas ela fez novelas na Globo e ela era muito conhecida, muito famosa. Então a gente... my God... E aí trouxemos a Maria Ceissa e nós levamos a comunidade de São Benedito em peso para uma sala de cinema no shopping. Ah, que legal. E a Maria Ceissa abraçou toda aquela criançada,
né, o seu Michel, e aquele, com toda a sua história. Na época a gente chegou a pensar em um filme sobre a tia Eva, essa coisa toda. Estudei um pouco da história dela, que é uma história fascinante. Sim, sim, sim. Né? E aí você vem com essa bagagem, ou seria, nasceu, cresceu aqui, foi para São Paulo, consegue essa inserção nesse universo lúdico, delícia, e você decide voltar para Mato Grosso do Sul. Eu voltei para cá, e no começo eu achava muito triste, porque, poxa, década de 80, né? 80, indo para 90, você não tinha nada, absolutamente nada. Os cursos na Federal eram agronomia, eram medicina, advocacia. Ou você tinha que escolher uma das três para seguir. E meu pai queria que eu fosse, mas aí, quando eu fugi, ele falou, não, seu negócio não é esse mesmo. Eu falei, não mesmo. Não mesmo. Não é que não é esse, é não mesmo. Aí eu fui fazendo teatro paralelamente, volto de São Paulo, entro para a TV Morena e começo a fazer paralelamente teatro. Aí, e fiz alguns filmes dentro da TV Morena também. Eu tenho que agradecer muito o Fábio Zano, que ele respeitou as minhas loucuras. Dentro da televisão, ele fala, Miguel, você é doido, você pega equipamento, você quer fazer umas loucuras. E eu fiz coisas na ferrovia, o trem chegando, roupa de época, como, sabe? E tal, aquelas viagens mirabolantes lá. E o Fábio me dava toda essa força lá dentro da TV Morena. Foi nessa época que eu quis fazer um documentário sobre os pioneiros da ferrovia. A história da ferrovia é lindíssima, belíssima. O Fábio chegou a fazer várias reuniões, mas infelizmente ele não via quem pudesse ajudar no patrocínio. Ele falou, Miguel, não posso bancar sozinho. Então a gente precisa de patrocínio. Conversamos com várias pessoas, mas não deu em nada. Então, aí eles respeitavam muito as minhas ideias. Eu que praticamente trouxe a cenografia para a TV Morena, não havia uma cenografia. Ele falava para mim, Miguel, eu pego um decorador aqui, ele põe 2 cadeiras e está tudo resolvido. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer uma maquete para você, de como que acho que... Porque eu trabalhei com um baita cenógrafo e tal, de repente. Aí eu fiz um merchandising, uma permuta com ele. Falei, você me dá divulgação de uma peça de teatro e eu faço, que era o programa da Marilu Guimarães. Aí eu fiz a maquete, a Marilu ficou louca, alucinada. Minha amiga queridíssima, adoro a Marilu, é uma festa. E o Fábio gostou, achou bacana, me deu um material, deu divulgação da minha peça. E a permuta aconteceu. Olha aí o que a gente não faz, né, pela arte. Trabalha para pagar a divulgação. Trabalha para poder trabalhar. Resumindo é isso. Trabalha para poder trabalhar. E aí eu tenho uma coisa gratificante, que foi seu Eze entrou no estúdio, ele não me conhecia, ele não sabia que eu estava lá, não sabia nem quem era eu. Ele falou, nossa, que trabalho competente, que coisa maravilhosa ficou isso aqui. Legal. Aí ele falou, manda esse rapaz para Cuiabá para fazer cenário lá na Centro-América. Uau, que tudo! Mas eu achei que, terminado aquilo ali, aquela permuta, acabou. Eu fui para minha casa, até que um dia tinha muito contato com a Denise Dalfarra, que era da produção do Recado. Era muito minha amiguinha, eu fazia plantão lá no programa Recado. Aí um dia estou lá em casa, aí tinha um amigo em comum, ela pediu para esse amigo em comum me passar lá em casa e me chamar. Aí fomos para a TV Morena, chegamos lá, queriam falar comigo. Eu falei, nossa, será que deu alguma coisa errada com o cenário? Aí o Fábio falou para mim, não, Miguel, mandei te chamar porque eu quero te contratar. Eu falei, opa! Ai, que tudo! Que delícia, né? Lógico. Uma valorização do que você faz. Que bom. E ter essa história aqui, esse registro, essa memória boa, positiva, porque nós estamos falando exatamente dessa dificuldade de desenvolver a arte num estado tão conservador. E encontrar pessoas que reconhecem a importância da arte, o fazedor de arte, isso é muito gratificante. Né? Inclusive, eu premiei o seu Eze Zaran
no Festival Latino-Americano de Cinema, porque ele foi um mecenas do cinema. Ele patrocinou Joel Pizzini, uma cineasta do Rio de Janeiro, tá? Que eu, inclusive, trouxe para cá também. E ele foi um cara, antes das leis, não tinham leis de incentivo. Olha, ele já fazia Olha a visão dele. Exatamente, já fazia de mecenas. Eu conheci há pouco tempo o Joel Pizzini. Eu assino Pisani. Você olha. E aí. Pisani é italiano. É italiano. Aham. E eu assino Pisani e eu sempre ouvia. Não sei o que, Pizzini, Joel Pizzini, quem será a pessoa? Aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Casa Manuel de Barros, né? Mas, enfim, eu só estou trazendo isso. Não, muito interessante isso. E eu assino Pisani, eu sei que teve uns erros de registro. Ortografia. De ortografia. Antigamente cometiam muitos. Eles trocavam sobrenome, né, alteravam conforme... Verdade. O meu não foi alterado, viu, gente? Eu sou filha lá do senhor João Pisani Neto e filha da dona Alice. Todo mundo com Pisani mesmo? O meu pai, sim. Minha mãe, não. Meu tá. pai, sim. Meu pai, Pisani mesmo. Mas, enfim... Que é um sobrenome bonito também. Fazendo a intervenção. Mas é importante ter alguém que tem esse olhar, sabe? Porque fazedor de arte em um estado conservador e você ali estando... Porque viver de arte é um desafio. Nossa! É um desafio imenso. E ter alguém que reconheça, ou pessoas que reconheçam isso... A gente tem que aplaudir. Tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir. Tem que aplaudir. E ainda nos dias de hoje, viu? E ainda nos Nossa, dias de muito, hoje. muito. Mas fala pra mim. Então você fez festival aqui no estado. Você trabalhou em uma das maiores emissoras do país, né? Que é o núcleo aqui do nosso estado. E quantos filmes você já participou, você já fez? Quantos? Tá. Quando eu fiz um em São Paulo, que era com câmera de cinema ainda, câmera Super 8, que eram películas que você comprava, mandava revelar. Aquelas bem antigas. Bem antiga. Eu tinha ela até pouco tempo, uma moça me emprestou e não me devolveu, mas, enfim, perdi. E o meu primeiro filme eu fiz em São Paulo. E aí a gente não tinha lugar. Depois de revelado o filme, eu não sabia onde apresentar. Aí um amigo meu que estudava na Escola de Propaganda e Marketing lá de São Paulo falou: Miguel, vamos falar com o meu professor lá, a gente exibe lá. Lá. Eu falei: opa, vamos lá. Aí ele foi, o professor deixou a gente lá e tudo. Aí ele ficou, ele ficou encantado com os efeitos especiais. Mas como que você conseguiu fazer essa imagem distorcida? Eu falei: eu usei um cinzeiro de vidro. Enfim, os truques. Sim. E vocês ficaram ali no momento trocando os truques. Sim, aí a gente... E olha bem, você tocou numa coisa importante. E eu sou apaixonado por trucagem de cinema, sabe? Efeito verde, todos esses efeitos especiais. E eu tinha um livro que eu comprei em São Paulo, do Spielberg, que era maravilhoso. Uma enciclopédia de efeitos especiais dele. Efeitos práticos, né? Hoje em dia é tudo digital, tudo no computador, que também eu persigo, eu estudo, eu vou atrás... Porque está fascinante. Hoje em dia você põe um ator e você inventa o resto do cenário todo no computador. Digitalmente. É maravilhoso também, sabe? Mas assim, minhas peças de teatro sempre foram polêmicas. Tem uma coisa que eu me orgulho, que eu fui premiado no 6º Festival de Teatro aqui em Mato Grosso do Sul. Foi organizado pela professora Glorinha, Maria da Glória Sarrosa, na época, e Plínio Marcos veio de São Paulo para ser um dos caras que iam comentar e ser júri, essa coisa toda. E eu fui premiado como melhor ator, e quando eu desci do palco, quando ele subiu no palco, a primeira coisa que ele fez foi um elogio para a minha atuação. Valeu. Plínio Marcos, o cara é preocupadíssimo, e olha como que está meu pé também na questão social. Plínio Marcos sempre tocou na ferida. Nos textos dele, em tudo dele, ele sempre falou do povo, sabe, excluído dessas coisas todas, entende? Então, receber um elogio dele, eu acho que foi o start para essa questão social minha. Eu fiz uma peça que era
eu me inspirei muito no Vandré, porque havia uma lenda urbana em São Paulo. A gente andava lá pelo Bexiga, andava na rua, sentava no meio-fio, conversava com um com o outro, lá no meio da rua, porque era naquela época meio hippie, todo mundo muito à vontade. E aí eu lembro que a gente encontrou um mendigo e ele estava com... tinham feito uma cirurgia na perna dele, até ele estava falando num tom de que ele foi usado de cobaia, entende? Ele estava fazendo uma denúncia. Exato. E aí ele falou dessa lenda urbana do nosso querido Geraldo Vandré. Aí ele falou o seguinte, que falavam que ele estava internado no hospício, que estavam dando medicamento para ele, que não sei o quê, que tinham sumido com ele. Algo assim. Era uma lenda urbana mesmo. Aí eu peguei, me inspirei e fiz uma peça chamada Metanoia. E essa palavra, inclusive, quer dizer esquizofrenia. E era a história de um ator louco que era obrigado a ser internado. Então, um pouco inspirada no Geraldo Vandré. Essa peça apresentei aqui no Glaucio Rocha, no Festival da Reme. Estava lotado de colegiais. E, na época, o pessoal da educação e da cultura, na primeira fileira, apresentei o espetáculo. Mas as peças, nessa época, precisavam ser apresentadas para censura. A nossa doutora Genise, aqui, a conhecida doutora Genise, era ela que falava se a peça estava boa ou não. E ela falou que a minha peça eu tinha que mudar o final, que eu não podia deixar daquele jeito, que não sei o quê, que não sei o quê, que eu estava denunciando umas coisas bobagem, e papapá. Que o sistema não era daquele jeito, que não sei o quê, que não sei o quê. Mesmo assim, eu não modifiquei. Eu apresentei a peça no Dom Bosco, estava lotado, eu fui aplaudido em pé. Eu, a Lu Bigatão, estava comigo, uma galera daqui. Lu, um beijo, tá? A Lu estava comigo, ela não conta muito isso, mas ela tem uma parceria em algumas coisas. Eu denuncio. Aí, no Glaucio Rocha, a gente estava apresentando a peça, de repente apagam-se todas as luzes, tudo. E eu ouço da coxia do teatro uma voz: ou você sai do palco, ou nós vamos te prender. Gente, e aí? Aí, eu e a Lu ficamos completamente sem chão, perdidos. Porque a gente não parou mesmo com a luz apagada, a gente continuou apresentando. Aí, em seguida, já subiu, na época era o professor Pimentel, subiu no palco já com os troféus para entregar. Cortaram 100%. Nós fomos colocados de escanteio lá para a coxia e tal. Aquilo foi uma pancada na gente, sabe? Então, assim, São Paulo também fui fazer teatro na rua. Então, assim, eu tenho umas passagens que fui preso, entende? Porque naquela época você não podia ficar mais que 10 horas. Dava 10 horas da noite, a polícia já te catava e estava adiando. Governo militar, aquela coisa toda. Você não podia falar duro com autoridade nenhuma, principalmente povo militar. Sim. O que me salvava é que meu pai foi militar da base aérea. Algumas vezes, quando eu estava muito no sufoco, eu falava: eu sou filho de militar, meu pai é militar. Mesmo assim, eles não estavam nem aí. Mas de que patente, de onde que é, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu lembro que alguém chamou a polícia, porque disse que eu estava batendo numa moça na rua. Não sabia que era um espetáculo. Era o mesmo personagem que a Lu fez aqui, uma outra moça lá em São Paulo fez, que foi a Joana. A Joana topou: nossa, eu quero fazer. E a gente fez na escadaria do Municipal em São Paulo. Guria, a hora que eu vejo a polícia, todo mundo assim: o que vocês estão fazendo aí? Por que estão aqui? O que é isso? Denunciaram você e papapá. E, ao mesmo tempo, a galera comunista, um povo comunista, chegava para mim e falava assim: olha, se livra desse povo aí, depois vamos tomar uma cerveja lá, quero te apresentar o grupo. Somos a revolução. Tudo escondido. Tudo camuflado assim. Ai, que loucura. Mas aí o seu viés pro social, porque assim, um spoiler que já começou lá no início da nossa conversa, viu, gente? Que é ele falando do filme que ele está produzindo. E lindo filme, a história. Então, o que te
move para esse lugar dessa sensibilidade para as causas sociais? Eu enfrentei problemas de saúde entre a adolescência, entre 13 e 30 anos, problemas de saúde bem grave. Esse problema de saúde era estigmatizante. Foi quando eu me isolava, eu me fechava, eu me trancava, não queria falar muito com as pessoas, você entende? Assim, e tal. Eu acho que eu comecei a me solidarizar com as pessoas que tinham um problema semelhante. Eu morei numa cidade que era racista, né? Que Dauana era assim, tinha um povo racista. Eu estudava num colégio racista. E eu tinha um amiguinho que era negro, que era o Luiz, hoje ele é médico, né? Lá em Vassouras, no Rio de Janeiro. E o Luiz frequentava a minha casa, mas assim, sempre as pessoas estavam, sempre zum, sempre uma coisinha. Incomodação pela presença. Sabe, e tal. Então, eu fui me solidarizando, eu fui observando o lado de quem está no sofrimento, o lado de quem, sabe, está sofrendo alguma coisa, sabe? Eu não sou normal. Eu tenho uma história que me judiou bastante, eu tenho... Né? Sim. Eu dormi na rua, eu morei na rua em São Paulo, na rua de você estar deitado, o dono do comércio abrir e jogar água para lavar, para tirar você. Entende? E você convivendo com pessoas que se prostituíam, pessoas que mal comiam, muitas vezes a gente passou fome. Então, assim, eu pude contar com a solidariedade, eu vi as pessoas para baixo, o que é lá embaixo. Então, quando você... Não tem como você não ficar tocado quando você chega lá nesse grau. Agora, eu tinha um diário, eu escrevia tudo o que acontecia comigo diariamente. Então, eu escrevia, hoje conhecemos a Maxima. Ela se prostitui, mas ela que ajudou a gente, ela que deu comida, sabe? Então, assim, aquele povo de rua me ensinou muita coisa. Eu tive uma formação burguesa, eu tive uma formação xarope, assim, entre aspas. Meu colégio era elite e tal. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo me deu uma sulapada. Acorda para a vida. Acorda e vai ver a realidade do que é aqui. Né? Então, assim, nas vezes que eu fui preso, a conversa que rolava dentro da cela... Quem eram aquelas pessoas, de onde que elas vinham, a maioria gente de fora de São Paulo, nordestinos, prostitutas, travestis, garotos de programa, entende? Ali tinha de um tudo. E aí você trocava ideia com esse povo todo, aí por isso que eu falei, eu mergulhei no universo do Plínio Marcos. O Plínio Marcos, na obra dele, ele fala disso. Eu falo desse povo, sabe? Dos cafetões, das prostitutas, do povo da rua, do povo da miséria, do lixeiro. Ele não tem pudor, ele vai lá e, sabe, põe essas personagens para acontecer. Então, eu sempre tive uma identificação muito forte. Meu pai era um militar, mas meu pai era um militar extremamente humanista. Ele me falava, a gente nunca pode menosprezar uma pessoa pobrezinha, as pessoas precisam da gente. Sabe, meu pai tinha amigos índios naquele rio aqui da Uana, que descíamos de lancha, assim, então eram aqueles casebres de pau a pique, casinhas de pau a pique, tudo compadre do meu pai, tudo amigo, tudo delícia. Companheiro, que pescavam junto com ele. Ele te apresentou o valor da vida. Exatamente, e porque ele viveu também, ele passou fome, ele passou frio, ele sofreu discriminação. Entende? Também, porque na Europa, na época dele, assim, o povo olhava de nariz empinado. Ah, você é índio, você veio lá não sei de onde. Você... Sabe, tipo isso. Sim. E tudo isso motivou você. E você pode falar um pouco desse fio, dessa sua produção? Posso. Pode falar um pouco? Como que... em que estágio que está? Tá. E quais são a pretensão dele, qual o tempo que provavelmente ele vai vir a público? Assim. Ele está um pouco demorado, né? Assim, por todo o trâmite do edital, porque também eu estou preparando os atores desde o ano passado, inclusive você esteve lá conosco,
Sou muito grato que a Romilda, ela tirou um pouco do tempo dela e foi lá estar conosco, ler o roteiro junto com os atores e tal, porque eu bati o olho nela e falei, não, ela para atuar e tal. Enfim, ela nos deu esse prazer e me presenteou com esse respeito pelo nosso trabalho. Essa história, eu comecei com um curta-metragem há muitos anos atrás. Eu, quando fiz teatro em Campo Grande, quando eu fui premiado, apareceu lá embaixo na plateia um rapaz chamado Camerino Vargas. O Camerino Vargas me viu e fez uma festa, sabe? Você foi premiado, eu quero te dirigir no teatro, nós temos que fazer peças e tal. E ele é filho do Florivaldo Vargas, que fundou o Instituto para Cegos. Ah, sim. Uhum. Então, algumas vezes eu fui no Instituto com 17 anos de idade, com 19, eu acho, eu não lembro, 17. Lá para o Florivaldo Vargas, eu fui no Instituto, a gente ensaiava lá. Entende? E eu já começava a ter esse elo de ligação. Já existe uma relação. Bem antiga. Exatamente, legal. Que eu entrei em contato com essa galera. Depois eu inspirei primeiramente num curta-metragem, que inclusive registrei na Biblioteca Nacional do Rio como Muti. Muti, que é mudo, né? Muti, que era um rapazinho jovem, mudo, que ficava amigo de um rapaz cego. Era bem isso. E o meu cego, nessa primeira versão, ele era escultor. Ele pegava massa de argila, ele sentia a mão no rosto das pessoas e fazia isso no barro. E aí depois eu falei, não, isso não dá para ser só um curta, tem que ser um longa-metragem e tal. Tanto que eu entrei no edital como média, mas eu vou fazer um longa. Estou arrumando forças de todos os lados, aumentar o recurso, muita, porque média-metragem não tem força no mercado, não tem festival para média, só longa mesmo que tem mercado e tal. E até para os streams comprarem é melhor longa. Então, aí eu me inspirei muito e procurei a Thelma Nantes e o Márcio, que eram presidentes lá do Instituto. E o Márcio era louco para atuar na época. Ele falou, Miguel, eu sou louco por atuação, eu quero... E ele é cego. E aí nós marcamos uma reunião, eles ficaram muito empolgados, ele e a Thelma. Dali eu fui espichando a minha história, com aquele bate-papo, com aquela coisa calorosa. Aí eu ministrei um curso de produção, cinema, e minha galerinha falou, Miguel, que tal a gente pegar esse seu roteiro e a gente... meter a cara aí, o fulano tem filmador, a gente chama aquela coisa de juventude, né? Vamos unir forças, cooperativa, né? E fazer esse filme. Aí eu fui lá, fiz até um cartaz lá com o Márcio, filmamos o Márcio um pouco e tal. Aí meu curso acabou, mas aí o que eu vi que a produção era grande e precisava de mais coisas, aí a gente parou. E eles ficaram desestimulados, porque o grupo se desmanchou e tal. E aí eu me debrucei, comecei a mexer nesse roteiro, acho que foi um ano mexendo, uns 10 tratamentos, que a gente chama de tratamento, né? Cada versão que você faz é um tratamento. E aí eu me inscrevi no Festival do Estado, infelizmente não passou, sabe? Fiquei triste, porque eu senti que mesmo nos editais há uma certa... uma camada que sempre ganha os editais. E eu sempre fui, eu acho que o que vale é a ideia, e é uma ideia sobre acessibilidade. Nossa, e uma pessoa da Fundação de Cultura, eu não vou citar o nome, mas há muitos anos atrás, falou que eu era idiota fazer um filme sobre isso. Falou assim, isso nada a ver, eu tenho uma sobrinha que é surda, imagina. Aí traz para o lugar, né? Você está inventando história. E aí o filme agora? O filme agora, a gente eu estou em produção com o filme. Os atores estão queridíssimos, minha galera negra, minha galera surda estão na expectativa, tem meus grupos. O que acontece? Eu estou numa luta desesperada para colaborar comigo na fotografia. Não precisa ser direto, sabe? Mas em algum momento entrar alguém para me ajudar, porque eu também posso fazer a fotografia, em último caso. O que ocorre? Eu queria trazer um diretor de fotografia de fora, mas ele não amou o roteiro. Amor.
apaixonado, e está fazendo séries lá no Rio, com gente, em São Paulo, com gente famosa, gente importante, mas leu o meu roteiro, me conheceu no LinkedIn, mandou o portfólio dele, falando, Miguel, eu estou vendo que você vai fazer um filme, eu achei interessante e tal. Topou trabalhar por uma merreca, por muito pouco dinheiro, porque a verba é muito pequena. Só para você ter noção de comparação com uma produção nacional, eu entrei pela Rouanet, eu ia entrar pela Rouanet como média-metragem, sabe quanto que seria o valor? 7 milhões. Uau! Se eu fosse seguir o padrão, digamos, dos streams com qualidade, trazendo um cara super massa do som, da fotografia, só nome. Só fera. Só nome, trilha sonora, etc, etc. Aí eu desisti. Falei, primeiro lugar, não vou achar empresa para patrocinar. Esse é um outro problema em Mato Grosso do Sul. A falta de visão do empresariado é incrível. Pô, Mildo, eu acho que nós precisamos reunir empresários e explicar para ele a luta do que é que cinema é indústria. Cinema emprega gente, cinema divulga. Por que os americanos são tão fascinados, enlouquecidos com cinema? Por que você conhece Nova York? Porque você viu 300 mil vezes em filme. Porque você viu Los Angeles 300 vezes em filme. Mato Grosso do Sul não era para ter a Rede Globo vindo aqui descobrindo. Não, era para ter um baita movimento cultural cinematográfico. Você sabe, quando eu assisto algum filme e lá tem Brooklyn, eu me sinto naquelas ruas do Brooklyn, de tanto que eu já assisti e me projeto, sabe? Todo mundo odeia o Chris, por exemplo. Todo mundo odeia o Chris. Quem não assistiu, né? E as pessoas ficam fascinadas, né? Muito. Elas vão para Nova York, elas fotografam até a casa, a fachada da casa onde ele morou. Exatamente. E aí não há esse investimento, essa realidade não faz parte da realidade. Parece que não está no nosso DNA, e eu fico muito triste. Esses dias eu conversei com uma amiga, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e fica me puxando para lá. Aí ela falou assim para mim, Miguel, por que você voltou para Campo Grande? Você devia ter ficado em São Paulo. Sim, porque minha família é daqui, minha mãe, coisas desse tipo. Foi o lado emocional e familiar que me puxou. E porque eu achei que aqui pudesse ser um terreno onde pudesse plantar. Eu trouxe cursos de cinema para cá, em parceria com a Universidade Federal, quando não tinha nada aqui. Eu trouxe Beth Filipek, da Rede Globo, figurinista da maior qualidade. Ontem, inclusive, encontrei um rapaz que hoje é figurinista, fez curso com a Beth Filipek no curso que eu trouxe. Olha que legal. Eu trouxe diretor de fotografia, eu trouxe roteirista, eu trouxe cineasta, eu trouxe palestras, eu trouxe um mundaréu de coisa aqui para preparar a galera. Inclusive, quando eu fui fazer Os Meninos da Guerra, Os Ninhos da Guerra, que eu filmei lá em Porto Murtinho, quando eu fui fazer esse projeto, eu ministrei um curso de produção. E aí todos eu convidei para estagiar comigo lá. E todos toparam. Por quê? São funções específicas no cinema. São cursos técnicos, você não precisa ter um grande conhecimento. Aliás, tem um cineasta maravilhoso que eu adoro, Fellini, ele falou assim, em 4 horas, qualquer ser humano aprende toda a técnica de cinema do que é uma produção. É muito fácil, é tudo muito programável, tudo muito fácil. Só que aí você precisa ter talento, você precisa ter ideias, mas você precisa ter gente qualificada também. Eu estou sofrendo muito na produção por não encontrar pessoas. Certo. Mas eu espero que encontre, porque eu quero me ver no filme. Assistindo, quero me ver no filme. Pensava que você ia atuar também. Mas, Miguel, nós estamos aqui encaminhando para o finalmente, o encerramento. E, mais uma vez, a questão social, a questão racial que você traz fortemente nos seus trabalhos, e você, enquanto pessoa fazedor de cultura, com seus mais diversos saberes, isso chega como para você? Então, só concluindo a questão do filme, até dezembro, eu pretendo estar com o filme ok, já estou providenciando todos os esquemas que estavam falhos, agora consertando, arrumando, mas não parei em momento algum de trabalhar os atores, todos continuam comigo, estou descobrindo talentos maravilhosos, um garotinho show de bola, maravilhoso,
sabe que está aí conosco, que é o J.R. Ripari, ele é maravilhoso. Com a Aline Calisto, estou com um elenco maravilhoso de gente que já trabalhou comigo. Thaís Umar, que tem feito musicais, que é uma negra lindíssima, que eu adoro. Não, porque o elenco é grande. O elenco é enorme, não dá para agradecer todo mundo. E aí se sintam agradecidos em nome dessas pessoas. Em nome geral. Porque senão depois magoa. Verdade. Entendeu? Então, em relação ao tempo, já falei alguma coisa. O que me tocou foi o seguinte. Eu tenho uma ligação muito forte com a raça negra, porque meu avô era negro, né? E eu aprendi a gostar dessa cultura, desses valores, sabe? A ligação com a música, né? Ele tocava sanfona, ele contava histórias, era um negro lindo, era bonito. Aquilo me fascinava. Ensinava a gente a nadar, andava com a gente de canoa e tal e tudo mais. Tinha uma moenda de cana onde ele fazia rapadura, né? E tal, aquela coisa bem da Bahia, né? Do interior de Minas, ele trouxe isso para cá e tal. Mas não foi só isso, foi também que em momentos que eu tive na minha vida, eu conheci a Cida Medeiros. A Cida Medeiros foi atriz da TV Tupi, negra, lindíssima, maravilhosa. Ela fez a peça Hair no Brasil com a Sônia Braga, com sabe, só gente top. E a gente, quando a Tupi faliu, eu fiquei muito mal. Eu perdi o chão, porque aí não tinha grana, não tinha mais dinheiro, não tinha nada, rodou. Aí eu conheci a Cida. Aí a Cida falou, não, Miguel, imagina, você não vai ficar sem lugar, vai lá para casa, vamos pensar nas suas pinturas, nos seus desenhos. E a Cida, ela era minha modelo. Ela pousava e eu fazia os orixás do candomblé. Eu sou muito ligado na questão afro, também na questão religiosa. A partir da religiosidade também. Exatamente. Mas assim, com olhos universais. Sim, e linda a cultura. E aí a Cida e eu fazia pontilismo, que era pontinha de nanquim, ela pousava de Oxum, de Inhaçã e tal. E aí apareceu lá em São Paulo um evento chamado a Festa dos Imigrantes. E pela primeira vez nessa festa, o negro foi considerado imigrante. E a Cida falou, Miguel, você tem que expor a sua arte lá. Aí eu lembro que nós fomos conversar com o cônsul da Guiné Francesa. Não é Guiana. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, onde se fala francês. Isso, também. Exatamente. Aí ele ficou encantado com os meus desenhos e houve uma polêmica. Por conta da religiosidade em si. Por causa da... Também. Teve o lado contrário. Quem é ele? Por quê? Por quê? Teve esse questionamento. Aí reuniram, esse cônsul chegou lá, esse rapaz chegou e falou assim, não, cultura nossa. Está falando da nossa cultura. Né? Ele me defendeu, a Cida me defendeu, e aí eu participei da exposição. Tudo certo. Então, assim, a minha conexão é realmente forte. Que bom. A atração pela cultura africana. Eu cheguei a pensar em ir para a África, mudar para lá, viajar, coisas assim. Entende? Eu gosto do que as pessoas chamam de primitivo. Não tem nada de primitivo. Tem a de belo, tem a de encantador e tem de filosofia. Tem muita coisa boa. Infelizmente, a gente pegou um viés esquisito. É isso. Muito obrigada. Vou pedir para você enquanto fazedor de arte, o que você deixaria aí de mensagem para esse universo? Que a gente tem que amar a nossa criação. Porque o artista entre aspas, é uma continuação de Deus, entre aspas, num conceito mais universal. Porque eu sou de um Deus mais universal e não de um Deus tão personal, né? Mas que nós somos uma cópia. E se nós somos uma cópia, Deus criou. Ou seja, se não tinha nada, ele criou. O artista é também um criador. Ele cria do nada.
Ele cria do nada. Ele pega uma tinta, cria algo. Ele pega um papel, ele cria algo. Ele sai da cabeça dele, ele cria algo. Então, nós artistas somos privilegiados com essa questão divina, de ter o dom de criar e de refletir a nossa sociedade. Agora, nós precisamos... Aliás, nós tocamos na sensibilidade, e essa sensibilidade precisa ser aprimorada dia a dia, para que nos livre de qualquer pensamento nefasto, perigoso politicamente. É isso. Muito obrigada. Obrigado por ter estado aqui junto com a gente. Acho que eu nunca falei tanto. Delícia, a pessoa vai conhecer você, a sua história. Gratidão. Podcast Questão de Pele agradece a participação do Miguel Horta e a você que está aí nos assistindo.